Fala galera do Esporte Land, estamos aqui com o Cris Cajuara, presidente da CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano. Falar um pouco sobre Sul-Americano, falar também sobre a NFL, sobre a conquista do Sul-Americano para o Brasil, que é importantíssima para continuar nessa evolução. A gente consegue ver algumas evoluções do campeonato brasileiro, também da seleção do Brasil, Brasil Onças, que tinha um tempo de hiato e agora volta e volta muito bem, sem tomar pontos no Sul-Americano, é bom ressaltar isso. Então dá o seu alô aí, por favor, Cris, prazer falar com você. Olá, tudo bem? Agradeço pelo convite para estar falando um pouquinho aqui do futebol americano no Brasil, de seleção e tudo mais. Estamos aí à disposição para falar um pouquinho mais para todos vocês. Maravilha, e a primeira pergunta que eu faço é como é que é esse teu percurso no futebol americano? Como é que você começou? De onde surgiu esse desejo? Porque vindo do Brasil, todo mundo já pensa em futebol soccer, né? Não futebol americano. Como é que você começou a interagir com esse meio? Sim, bom, para mim assim foi bem por acaso que eu comecei a gostar do futebol americano, eu comecei a atuar nessa parte de gestão, né? Eu sou administradora, então eu sempre atuei na parte de gestão e administração, mais da parte, né, de empresarial e tudo mais. Só que eu sempre fui corintiana roxa, assim, fanática, acompanhava o Corinthians, assim, muito que de forma platônica, sabe? Porque morava em cidade pequena, então, assim, era corintiana, mas não costumava ir em estádio nem nada, acompanhava em notícias, recortes de jornal, revista, só essa coisa, assim, bem platônica mesmo. Meus maiores ídolos eram na época de Marcelinho Carioca, Viola, né? Todo esse pessoal aí. E, assim, sempre acompanhei muito. Mas era uma coisa assim, né? Bem assim, nunca que ia conseguir chegar perto de nada e tal. Em 2011, mais ou menos, né? Estava no escritório com minhas colegas e tudo mais. Foi aquela época que deu o primeiro start, assim, daquela febre do Twitter. E aí muitos, né? Seguindo vários perfis de Corinthians e tudo mais. Certa manhã, um dos perfis pegou e falou: "Bom dia, Fiel. Quem tá online aí, dá um salve e tudo mais." E eu respondi esse bom dia, né? E aí eu fui ver, era um perfil que chamava Corinthians FA. Eu achava que era um perfil para fãs de Corinthians, né? E eles responderam depois de um tempo, quando eles responderam, até fiz uma festa lá no escritório, falei, caramba, o Corinthians me respondeu e tudo mais. Aí depois que eu fui ver, né, o que era o perfil, foi entrando no perfil para ver, era o FA de futebol americano. E aí nunca que eu imaginava que já existia futebol americano aqui no Brasil. Comecei a acompanhar o perfil, comecei a falar com o pessoal, com os ADMs lá, né, do time e tal. E eles falaram, não, tem futebol americano, já tem bastante tempo. A gente, inclusive, vai disputar um campeonato brasileiro aí nos próximos dias e vai ser aqui em São Paulo. E aí foi meu primeiro contato com o futebol americano brasileiro, né? Então, o pessoal do Corinthians Steamrollers ia disputar o Nacional aqui no Ibirapuera e eu fui lá assistir. E assim, pra mim era como fosse um sonho, porque, poxa, uma que eu nunca imaginei, né, como corintiana roxa, assim, naquela torcedora platônica, nunca que eu ia imaginar conversar com alguém que fizesse parte do clube e nem que fosse assistir um jogo, né? Então fui lá, não entendia nada de futebol americano, tipo assim, fiquei boiando mesmo, acabou que o jogo demorou muito também, não fiquei até o final, mas acabei, né, fazendo amizade com o pessoal, comecei a assistir vários jogos. Nisso, como eu tinha essa experiência na administração, comecei, assim, a ajudar na parte operacional, na parte de logística do time. Então, comecei, né, fazer parte do staff, né, vamos supor assim, do Corinthians e Steamrollers. E para mim foi como um sonho, né, entrar a primeira vez no Parque São Jorge, ver toda aquela estrutura que eles têm, querendo ou não, né? E aí comecei a ajudar nessa parte, comecei a me apaixonar pelo esporte em si, pelos atletas, né, por toda a história deles, né? Todo mundo amador, querendo jogar realmente para defender o escudo ou a tua modalidade, mas sem ganhar nada, nem nada. Ele falou, não, poxa, eu quero ajudar muito nisso. Né, acho que eu posso ajudar bastante, né? A gente estava saindo daquela coisa que a maioria dos gestores eram tipo assim, ex-atletas, né? Que às vezes acabavam se tornando presidentes ou acabavam assumindo a gestão dos times. E aí eu vim com essa, né, missão de tipo de ter essa experiência na parte de gestão e ajudar. E aí nessa época também o Trigo, que é o diretor do Corinthians Steamrollers, estava assumindo a parte da Federação Paulista.
né, e organizando toda a parte da SPFL, né, que hoje é um dos campeonatos mais organizados aí, estaduais e tudo mais, né, junto com Paraná e Minas, acho que são os estados que estão mais organizados, assim, com relação ao estadual. E aí eu acompanhei todo esse processo, né? Tipo assim, acompanhei então esse processo tipo, de organização de um time, depois a organização de uma federação, do campeonato e tudo mais. E aí, um ex-presidente, né, o ex-gestor da CBFA, conhecendo um pouco do trabalho que eu estava fazendo na SPFL em São Paulo, tinha me chamado para fazer parte, né, da parte de ajudar alguma coisa da CBFA, mas a gente não tinha muita autonomia, né? Aí foi aí que eu conheci muita gente da diretoria esportiva, da CBFA, muita gente dos coaches e tudo mais. Só que a gente, na gestão do Ítalo, a gente ficou muito amarrado. Né? A gente queria fazer muitas coisas, mas a gente não tinha autonomia, a gente não conseguia fazer coisas. E aí aconteceu dele renunciar e a gente, né, que já estava aqui, principalmente da diretoria executiva, vamos dizer assim, esportiva, a gente falou, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque vai que vem algum outro presidente, não tem a mesma vibe, assim, que a nossa, de querer fazer e tudo mais. E a gente ficou muito preocupado, falou, poxa, né, já são vários presidentes que assumem, não concluem seu mandato e tudo mais, a gente não queria continuar desse jeito, mas também ninguém queria assumir, porque realmente era mais bucha do que glórias, vamos dizer assim, né? Com pouca grana e tudo mais. Conversei com algumas pessoas, ninguém queria assumir. Eu falei, poxa, então ninguém quer, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu peguei e falei assim, não, vou encarar. Né? Então, conversando com algumas pessoas de dentro aqui, né, que principalmente da diretoria esportiva, vamos encarar, vamos assumir. E aí, assim, resumidamente, foi a minha história dentro do futebol americano, né? Saiu, tipo, de um tweet, basicamente, conheci o FA e aí, nesse curto espaço de tempo, aí, em 5, 6 anos, aí comecei a fazer essa trajetória dentro do futebol americano. É legal esse detalhe porque eu vi uma entrevista recente da Kira Grace falando sobre a federação, o caso deles lá do Jiu-Jitsu, né, Uhum. que tem muitas decisões, saídas de presidentes, dívidas também, é um pouco complexo algumas modalidades mesmo, fica um negócio meio fantasma, você não sabe o que está acontecendo e se ninguém toma a frente, fica como está. Como é que é a sua rotina hoje como presidente da CBFA? Porque você também tem esse trabalho no Corinthians, né? Como é que você, quanto que consome do teu dia ou da tua semana esse trabalho da CBFA? Então, na verdade, hoje eu já deixei, né? Assim, hoje ninguém vive, acho que, de futebol americano, né? Hoje eu não atuo mais no Corinthians, né? Tipo assim, até tenho, às vezes vou visitar alguns treinos, tipo assim, acabo meio que sendo uma conselheira, vamos dizer assim, mas não atuo mais no dia a dia, tá? Porque uma que não teria como conciliar, que eu tenho meu trabalho, né? Eu continuo sendo administradora, mas eu trabalho home office, então consigo conciliar, sabe, minhas atividades profissionais como a de presidente. É muito corrido, porque assim, ninguém da nossa diretoria da CBFA hoje recebe ou é remunerado para fazer o serviço, então a gente tem que conciliar tudo, né? Então, assim, é muito corrido, mas assim, tenho 2 filhos, então tenho que conciliar a casa, é, serviço profissional e as responsabilidades da CBFA. Então é bem corrido, mas assim, pouco a pouquinho a gente está conseguindo fazer um trabalho bem, bem bacana. Isso é interessante porque não é um jogador, não só o jogador que não recebe, mas também o pessoal que trabalha, que tenta difundir mais o esporte também não recebe. Isso é conversado para longo prazo fazer algo diferente, mesmo que um tipo de auxílio igual atletas têm, de auxílio do governo para desenvolvimento, para ajudar que seja no custo de material, de treinamento, alimentação, porque é muito difícil mesmo. Não é nem questão desmotiva o trabalho. Porque tem muita gente que está muito pelo esporte, como você falou. Tem gente que às vezes vai para clubes igual de futebol do Corinthians, porque a torcedor do Corinthians quer jogar, independente da modalidade. Mas certamente é legal quando você tem esse tipo de reconhecimento também. Então, vocês têm esse tipo de conversa para longo prazo fazer algo? Então, a gente tem esse tipo de conversa, mas vai muito assim, a gente conseguir ter investimento, né? Assim, hoje, assim, investimento privado. São pouquíssimos times que têm, né, alguma coisa um pouco mais robusta, vamos dizer assim, porque a maioria dos times tem apoios pequenos, né, de empresas locais ou empresas de familiares, né?
Acho que um ou outro time, né? Por exemplo, a gente pode por exemplo, mencionar o Galo Futebol Americano, o Mariners, recentemente, que fechou alguns patrocínios um pouco maiores, vamos dizer assim, né? Tipo, com empresas de mercado mesmo. A grande maioria dos times ainda não tem. Agora, como o flag está se tornando olímpico, agora que a gente está conseguindo ampliar um pouco dessa conversa, né? A gente já conseguiu também cadastrar algumas das nossas competições como oficiais da confederação, e aí os campeões e vice poderão requisitar, né, o Bolsa Atleta através do governo federal. Tem alguns atletas que já conseguem as bolsas estaduais dos seus estados ou dos seus municípios, mas assim, é só uma ajuda mesmo, né? A gente sabe que ainda não nem assim, eu sei que isso ajuda bastante os atletas que já têm, né? Por exemplo, nos seus estados ou municípios. A gente provavelmente para o ano que vem vai ter já para os atletas, por exemplo, campeão do Brasileirão, campeão da Copa do Brasil de flag, então eles vão conseguir pedir o auxílio do Bolsa Atleta, então vai acabar ajudando. Mas a gente sabe que, tipo assim, a profissionalização mesmo ainda demora um pouquinho, sabe? Porque aí vai depender de patrocínios, de apoios, né? Agora que a gente vai começar a colher um pouquinho dos frutos aí que a gente vem plantando, né? Então, com essa possibilidade das Olimpíadas aí, abre-se um leque maior, assim, para a gente conseguir alguns apoios e esse tipo de coisa governamental também. Entendo. E no caso, você falando sobre isso, você falou dessa parte dos outros trabalhos como administradora também. Como é que é a sua função? Você trabalha administração de empresa? Como é que é para o pessoal entender a sua Isso, rotina isso. Trabalho com administração de empresas. Eu presto serviço para alguns executivos, né? Então consigo trabalhar de casa, mas faço toda a parte de administração de empresas aí também. então não teria uma pessoa melhor para realmente administrar a CBFA, né? O trabalho que está no meio realmente faz todo sentido. Sim, sim. Legal. E no caso da CBFA, como é que vocês estão fazendo o planejamento para a longo prazo? Porque tem essa possibilidade da NFL, a gente ainda vai falar sobre isso, mas no caso da CBFA para longo prazo, desenvolvimento do campeonato, por exemplo, brasileiro, Copa Brasil, como é que está sendo esse planejamento para, não sei, daqui a 3, 5 anos? Bom, daqui a 3, 5 anos a gente quer estar bem consolidado, principalmente a gente está trabalhando bastante com a massificação da modalidade, né? Tipo assim, desenvolvendo principalmente nas escolas, categorias de base, porque a gente sabe que esse é o futuro. A gente sabe que para estar nas Olimpíadas é importante que cada vez mais pessoas conheçam e pratiquem, né? Então a gente sabe que hoje a gente tem um público muito grande que é fã da NFL, né, da Liga Americana e tudo mais, mas muitos desses fãs da NFL ainda não consomem o nosso produto aqui. Uma porque às vezes não ouviram falar ainda, outra porque ainda não é atrativo para eles. Né? Então, o que a gente está correndo atrás aí nesses próximos anos? Trabalhar muito com crianças e formação da base, porque a gente vê esse desinteresse, né, das crianças hoje em dia com os esportes tradicionais. Por exemplo, na nossa época, assim, era muito forte. Tipo, toda criança torcer por um time, por exemplo, Corinthians, Palmeiras. Hoje em dia, elas torcem mais para os times de fora, né? De repente, o Barcelona, no Brasil. Então, a gente está vendo esse desinteresse, né, pelo esporte no geral, até pelo uso de telas e essas coisas assim. Tipo, o esporte tem ficado para trás. Então, a gente sabe que, né, por exemplo, tanto a NBA, tanto a NFL são coisas que cativam as crianças. Então, a gente está tentando cativar pelo flag, pelo futebol americano, um esporte novo que eles queiram praticar. Então, a gente está trabalhando muito forte nessa linha e tentar cada vez mais desenvolver, né? Então, tipo assim, trabalhar nessa parte de massificação das crianças e aí buscar a nossa marca, desenvolver nossa marca, né, do Brasil Onças, do Campeonato Brasileiro, se mostrando como produtos vendáveis e também assim atrativos para as empresas, né? Muitas empresas hoje investem na NFL, investem nos canais que passam o futebol americano, mas ainda não acham atrativo o nosso produto. Então, aos pouquinhos, a gente está trabalhando para que a gente possa sim também ser atrativos a essas empresas
e assim começar a ter uma estrutura um pouco melhor e mais estruturada, né? Então, acho que são esses nossos próximos passos, sabe? Tanto desenvolver a base e aumentar as crianças, como também tornar o nosso produto cada vez mais atrativo para as empresas e consumidores aí no geral. Você falando sobre isso, tem uma pergunta até sobre o que no site entrevistou recentemente o Duzão, que passou na NFL e também no futebol americano do Brasil. Uhum. E ele até falou sobre isso, de às vezes o brasileiro querer igualar ou querer comparar com a NFL, algo do tipo. E são anos trabalhando com isso, eles criaram o esporte, igual eu queria falar da Premier League para o brasileiro, que apesar de ainda ter essa evolução, né, conseguir comparar de alguma forma, mas como é que é para a CBFA fazer um trabalho? Porque fica até essa pergunta. Vocês estão criando um produto brasileiro, né? Focando no Brasil, não querendo imitar a NFL. Criar a própria identidade e fazer daquilo atrativo para o brasileiro. Não ficar focando em, essa é uma réplica da NFL. Porque agora, às vezes, a NBA Exato. tem aquela ideia de querer, os fãs, né? A ideia de querer colocar a NBA e comparar com o NBB, o basquete Uhum. brasileiro. Então é basicamente o que vocês estão Exato. fazendo mesmo, né? De fazer a identidade do futebol americano aqui no Brasil e deixá-lo atrativo sem ficar comparando com a NFL. Cada um tem a Exato, sua é isso identidade. mesmo. É isso Certo. mesmo, a gente sabe disso, né? A gente sabe da nossa realidade. Então, a gente quer mostrar que é atrativo, mas sem esperar que seja NFL. Como o próprio Duzão falou, são anos que eles estão à nossa frente, né? Eles são, né? E eles são os reis do entretenimento. A gente aqui aos pouquinhos quer adaptar a nossa realidade, né? Então, assim, a gente sabe fazer, mas a gente hoje faz com poucos recursos, né? Então, aos pouquinhos a gente quer tá melhorando toda essa parte para buscar o nosso produto, assim, né? Como você falou. Então, tipo assim, guardar as devidas proporções, transformar, tipo, tudo isso numa coisa atrativa. E você falando sobre isso, e aí com a sua experiência de administração, já envolvida também há bastante tempo no futebol americano, já são basicamente pouco mais de 10 anos, como o que você poderia falar, por exemplo, de ajuda dos patrocinadores, apoiadores, que tipo de forma poderia acontecer, que a gente pensar aqui financeiramente, mas eu falando com o Pedro Bellini essa semana, ele deu exemplo de, o próprio time de futebol pode fazer um post do Instagram e compartilhar o que vai ter jogo ou vai ter uma peneira em tal lugar. E às vezes tem time que tem engajamento de mais de 10 milhões. Isso às vezes a pessoa, Sim, como a gente estava falando no início, às vezes só não conhece a modalidade, porque soubesse, poxa, tem aqui no Brasil um esporte que eu acompanho, vou levar meu filho para fazer um treinamento lá então para ver se ele quer jogar, mesmo que não receba, mas para ele ter a qualidade de vida e quem sabe dali desenvolver para alguma coisa mesmo. Então o que você pode sugerir, que às vezes a pessoa também quer ajudar, mas não tem uma condição financeira, vamos colocar assim, sim. para desenvolver mais, para difundir. Você não precisa fazer parte do staff, da presidência para ajudar. Você pode fazer de alguma forma ou então incentivar, enfim, o povo de uma forma também ajudar, né? Uma mão lavando a outra. Sim, com certeza, principalmente isso, né, com a divulgação. Por exemplo, a gente sabe, né, a gente tem os times aí que tem parceria com os clubes de futebol, né, como a gente mesmo falou, tem o Corinthians, tem o Flamengo, tem o Vasco, tem o pessoal do Coritiba, né, tem Cruzeiro, tem o Atlético. Então, isso a gente sabe que esse apoio, essa parceria na divulgação é muito importante, porque sempre tem, né, torcedores que são fanáticos também pelo teu clube de futebol e não sabem que tem outras modalidades que até inclusive estão sendo mais vitoriosas do que a própria na bola redonda, né? Vide Croco, né? Cruzeiro, que estão ali, por exemplo, no Brasileirão do soccer ali, né? Na zona de rebaixamento, tal, lutando tudo com isso. E o futebol americano sempre por exemplo, o Crocodiles foi campeão ano passado brasileiro. Esse ano, infelizmente, eles caíram aí nas quartas, mas, assim, estão sempre nas cabeças, né? Sempre disputando títulos, e no soccer eles estão sempre lutando contra o rebaixamento, com várias coisas. E a gente sente, né, que poderia ter mais esse apoio, sabe? Tanto dos próprios clubes, tanto dos torcedores, tanto dos familiares mesmo, né? A gente sabe que é um boca a boca hoje, por enquanto. A gente sabe que é muito forte aí as redes sociais, né, para propagação e o que de repente seria bem legal também, até influenciadores, né?
influenciadores, de repente, esportivos, né? De repente, abraçar um pouco mais o futebol americano e fazer viralizar de alguma forma, sabe? Então, a gente busca isso, sabe? De repente, pegar alguém que hoje é sucesso, sei lá, no TikTok ou no céus de Instagram e tudo mais, e de repente viralizar, sabe? Que seja por, de repente, não pelo futebol americano em si, mas de repente que façam as pessoas gostarem, de repente, de lances ou highlights, algumas coisas assim. Então a gente, né, busca, né, não só apoio financeiro, mas de repente até apoios nesse sentido aí de collabs e parcerias que de repente consigam alavancar de alguma forma o futebol americano. Você fala sobre isso, tem até eu falei recentemente com o Matheus Ornelas, abraço para ele, não sei se a live vai para a íntegra, mas e falando sobre isso, ele é uma influência também, a gente tá falando bastante sobre futebol americano, e você falou da gente falando do time, teve uma lei recente foi aplicada sobre difundir mais o futebol feminino. Os clubes brasileiros que quisessem jogar Libertadores teriam que estar, não precisa estar, mas já ter algum projeto encaminhado ou começar a se mexer, porque parece que tem uma certa má vontade em alguns pontos. E aí, como é que é isso para o futebol americano? Tem esse tipo de conversa para fazer algo que estimule clubes também a ter o seu próprio time de futebol americano em cada clube de futebol? Porque isso é legal ressaltar, bom lembrar, que muitos clubes que hoje são de futebol, maioria mais popular, começou como, por exemplo, clube de remo, não era futebol em si, e aí passou para futebol. Então, assim, por que não criar uma modalidade que talvez vire mais sucesso? A gente entende que, com o contexto hoje, o Brasil, o futebol é muito mais famoso que qualquer outra modalidade, mas pode ser que para alguns clubes, como a gente pode ver há alguns anos, o Sada Cruzeiro, sendo às vezes mais vitorioso que o próprio time do Cruzeiro de futebol, há uns 3, 4 anos, pode ser o que dê alegria por muito tempo para um torcedor. Né? Então, como é que é? Vocês têm esse tipo de conversa para tentar incentivar de alguma forma, até nesse caso, os clubes a terem mais times de futebol americano? Então, a gente luta para isso, mas assim, a gente não tem essa conversa assim com exatamente com times, sabe? Tipo assim, hoje a gente tem esse incentivo interno nosso para que os times trabalhem com categoria de base e tudo mais, mas ainda não tem uma conversa com, de repente, clubes, né, pelo Brasil, para que eles também trabalhem assim conosco, sabe? Então, mas seria de repente uma ideia bacana. Acho que agora com essa chegada de esporte olímpico e até com o NFL, acredito que mais times e mais clubes tradicionais aí do Brasil venham nos procurar. Tanto é que a gente já começou a ter procura, sabe? Porque os clubes assim que já trabalham com atletas olímpicos, assim tal, não querem ficar de fora, né? Então a gente está recebendo aí procura de alguns clubes aí tradicionais e quem sabe isso vai ajudar bastante. E ainda sobre essa questão de divulgar, ter um incentivo, o quanto você atribuiria, talvez, a gente tem o Caio Santos na NFL, mas o quanto você atribuiria é, de, de importância de ter um brasileiro em destaque lá? Porque a gente teve Anderson Silva na UFC, que tem um destaque e mantém até hoje, também que alguns brasileiros também seguem ao Potan, continua sendo campeão, tem outros lutadores, mas muito passou também pelo Anderson Silva. Teve também o Roy Gracie, mas enfim, a, teve esse momento ali de febre que se manteve e ajuda a seguir. Consegue ouvir? Opa, peraí. É que foi a câmera. A câmera sai. Não, consigo. Tá, então aí no Eu, caso fica assim essa influência também do brasileiro ter destaque naquela modalidade. Então, quanto você atribuiria, por exemplo, ter o brasileiro em destaque na NFL, aqui, a gente tem hoje o Pedro Berini, que a gente conversou, é um cara que está indo bem no Crocodiles, é jovem também, ele tem uns planos de carreira também, ele falou lá, e teve o Duzão que passou na NFL, mas ter alguém que passe mais tempo, não sei, quanto você acha que isso é importante? Ajuda mais a ter essa difusão? Como fazer também? sim, ajuda bastante, né? O próprio Cairo incentivou bastante, né, o futebol americano aqui no Brasil. Ele esteve, né, no comecinho da carreira fazendo camps e tudo mais.
O próprio Dolphins agora está investindo no marketing aqui do Brasil, e se a gente tivesse mais jogadores, né, na liga e tendo destaque, com certeza ajuda bastante nessa divulgação. Então, eu sei que a NFL está fazendo um trabalho aí bastante forte aí para conquistar cada vez mais, né, nosso mercado e os fãs aqui brasileiros. Eu acho que tendo isso e brasileiros que joguem lá fora, com certeza ajuda. Acho que uma das esperanças aí que todo mundo tem também é o próprio Davi Belfort, né, que não está na NFL, mas está já despontando aí como um QB promissor. Não sei se ele vai ter chances, né, tipo, na própria NFL, mas ele jogando fora já, e tendo, né, toda a família dele, que é muito conhecida aí no mundo esportivo também, ele se despontando, seja no futebol americano, né, no college ou na NFL, vai ajudar bastante aí na divulgação também. Essa era uma pergunta também que você falou sobre o Davi. Ele está aparecendo agora e você teve até um encontro com ele e o pai. Como é que a conversa para ele ajudar no Brasil 11? Porque ele é novo, mas ele já demonstra um talento de fazer uma boa carreira. E tem o pai também atleta que deve ajudar bastante nessa questão do atleta, e não porque ele foi lutador, mas assim, de atleta, toda a modalidade. Como é que é a relação com ele, de fazer um planejamento para ele ajudar também no Brasil Onças? E além do Davi Belfort, com o conhecimento de vocês, dos jovens que estão chegando, quem você colocaria assim? São jogadores que, igual você falou do Belfort, pode ser que jogue na NFL, pode ser que não jogue porque é muito disputado, é um nível que, para quem vê de dentro, mais de perto, percebe que é muito grande a competitividade. Eu falando com o Bellini, só um exemplo, ele disse que ele passou um high school lá e ele viu que tem gente que foi criado para jogar NFL e parece que tem um biotipo para NFL. E isso às vezes influencia bastante, não é só você ir lá, chegar e treinar bastante. Quais são assim? Você consegue colocar uns 5 jogadores que têm potencial, mas tem um trabalho, ok, mas que tem um potencial para chegar na NFL, igual o Caio Santos? Porque o Breno falou muito dos kickers, né? Que poderiam ter uma boa possibilidade de brasileiro. Mas, de geral, jogadores de NFL, você acha Eu que. acho assim, jogadores do Brasil para chegar na NFL, eu acho muito difícil a gente listar. Porque é como você falou, não é só jogar bem, né? Ele pode ser jogadores que estão voando aqui no Brasil. E, por exemplo, o próprio Duzão entrou num programa internacional. Né? Então, assim, aqui, talvez, quem sabe, assim, para o futuro, talvez a gente tenha, porque assim, a NFL mesmo está desenvolvendo programas para levar jogadores estrangeiros. Por exemplo, o próprio NFL Academy, que eles têm, né? Em alguns países, eles querem também já trabalhar e querem, de repente, levar jogadores, mas assim, para que a gente consiga, teriam que ser jogadores que começassem a jogar futebol americano com 13, 14, 15 anos. Entendeu? Para de repente ele chegar a estar treinando no Academy e aí possivelmente ter uma chance aí em NFL. Então, assim, hoje, assim, dificilmente a gente teria algum atleta, sabe? A gente tem atletas que jogam na Liga Europeia, tem jogadores que vão para a CFL, né? A gente teve o Ryan do Atlético que foi para a CFL, mas hoje a NFL acho que ainda é um sonho distante. Ainda é um sonho distante. Talvez o Davi tenha essa possibilidade aí, né? Por conta do trabalho que ele já vem fazendo, morando lá e estando lá. Então, acho que para os atletas daqui do Brasil hoje ainda essa realidade ainda está muito distante. Maravilha. E no caso, essa questão da NFL, a conversa da NFL, o que você pode falar sobre a conversa deles para ter o jogo 2024 ou 2025? Porque é nítido que a NFL realmente quer difundir no mundo geral, porque é bom para eles também de ter a transmissão, né? Tem uns atletas, uma variedade diferente, mas também tem a transmissão para eles. Você pega um país igual o Brasil, que já sem fazer muita força já gosta, tendo jogadores lá que vão querer fazer mais pessoas acompanhar, são mais transmissões, mais pessoas para assistir e consumir o produto da NFL. Então eles também têm esse interesse e a gente está vendo isso de cada vez mais perto, 24, 25, como é que vai ser esse jogo. O que você pode falar sobre esse contato com a NFL? Bom, eles têm vários departamentos, tá, NFL.
E esse departamento que cuida do marketing de jogos e tudo mais, a gente não tem contato direto. Então, assim, a gente tem todas essas notícias e especulações que realmente deve acontecer um jogo aqui em 2024 no Brasil, mas, assim, nós, CBFA, não estamos atuando junto com eles em nenhum tipo dessa negociação. Tá? A gente, CBFA, a gente assinou sim um acordo de colaboração com a NFL, mas no desenvolvimento do flag. Então, tipo assim, a gente está em contato direto com eles, semanalmente, principalmente, mas no desenvolvimento do flag com as crianças. Então, tipo assim, a gente vai para o Pro Bowl agora em Orlando, em finalzinho de janeiro. A equipe Brasil vai estar disputando esse torneio junto com outros 11 países, mas assim, são departamentos distintos. Então, tipo assim, sobre o jogo eu não tenho como falar e afirmar assim nada. Então, tipo assim, eles estão trabalhando, né? Já devem estar muito próximo de confirmar aí, de acordo com as notícias e tudo mais. Só que nós da CBFA não temos nada, tipo assim, junto, né, nisso. Lógico que a gente quer muito que isso aconteça, porque com certeza tendo esse jogo no Brasil vai trazer holofotes, né? Não só para a NFL, mas para toda a modalidade aqui. E a gente está bem contente com essa possibilidade. Mas hoje, no momento, a gente não está trabalhando junto com isso. A gente só está trabalhando com a NFL, sim, mas paralelo em outros projetos. Perfeito. E no caso, o projeto que vocês têm com a NFL, por exemplo, envolve. Você falou sobre escolas, né? Que é legal ter esse detalhe. E aí a gente vê em vários esportes. Às vezes você muito mal tem um material esportivo para praticar. Né? Às vezes nem a bola de futebol tem em alguns colégios. Infelizmente é uma realidade ainda no Brasil. Tem esse tipo de conversa, por exemplo, da NFL ajudar com materiais para Uhum, levar os colégios, crianças praticarem, sim. conhecerem, olha, tem outros esportes. Existe uma bola oval, a gente pode também praticar para até estimular mais a criança desde Sim, pequeno. não, isso faz parte do programa. Né? Esse ano a gente desenvolveu o torneio Sub-12, eles mandaram os uniformes e tudo mais para a criançada, custearam todo o torneio, vão custear a ida do time vencedor para o Pro Bowl, mas para o ano que vem o projeto é muito maior. O projeto é muito maior, realmente. Eles vão mandar para nós vários kits com flags e bolas para que a gente distribua aí por todo o Brasil, né, através das nossas federações e dos times que já estão trabalhando com base. Né, eles têm uma preocupação muito grande também em como são esses professores formadores que vão trabalhar com criança, então a gente vai começar todo esse trabalho, mas sim, eles vão mandar vários materiais e a cada ano é progressivo, né? Então, esse ano de 2024 eles vão mandar uma quantidade X, aí a gente conseguindo desenvolver o trabalho no 2025 é X vezes 2, e assim é isso, sabe? Eles querem realmente massificar o esporte, que cada vez a gente esteja preparado em todos os países para realmente virar um esporte olímpico e tenha muita gente praticando. No caso, falando sobre essa divulgação também, como é que é para vocês até interessante você falar isso para o pessoal saber até onde vai a atuação da CBFA, por exemplo, na transmissão dos jogos. A gente vê tem um canal do YouTube, eu já vi o canal que divulga os jogos do brasileiro, mas como é que é para divulgar mais, ter mais transmissões, emissoras, outros canais de YouTube, enfim. Talvez até, por exemplo, outros meios de live de Instagram, não sei, para o pessoal ter outras opções também de acompanhar os jogos e ajudar também a conhecer mais e se interessar mais. Hoje a gente esbarra muito no custo de transmissão, não é barato, né? Então, assim, a gente tenta transmitir o máximo de jogos possíveis e com uma qualidade bacana, mas às vezes, dependendo, por exemplo, o próprio Sul-Americano não teve uma transmissão muito legal porque tinha uma equipe local fazendo a transmissão. E não pôde ser uma equipe nossa fazendo. Então a gente esbarra muito com essa falta de estrutura, com essa falta de investimento ainda. Então, algumas transmissões têm ótima qualidade, outras já não têm tanto. Então a gente fica muito amarrado nisso, sabe? Pela falta de investimento e pelo custo, a gente acaba ficando nisso. Mas a nossa ideia é cada vez mais colocar em canais grandes, por exemplo, o Brasileirão está sendo transmitido no canal Gold, que tem mais de 1 milhão de assinantes, né? Que vem de toda de um de uma equipe aí que gosta de esportes, já tem todo esse know-how de YouTube e tudo mais.
E é isso, cada vez mais abraçar esses canais diferentes e atinjam públicos para a gente sair um pouco da nossa bolha. E aí mais duas para finalizar, no caso a primeira aqui é o sul-americano. Quão importante é para a propagação do esporte mesmo, porque a gente falou no início esse ato aí de 6 7 anos sem jogar e vem muito bem. Parece que não parou de jogar e sem tomar pontos também, que aumenta mais ainda a relevância dessas vitórias e a moral de uma geral olha, a gente consegue fazer mais do que a gente está fazendo, existe um caminho para evoluir sim, sempre dá para melhorar. Fala um pouco sobre isso do sul-americano. Quão importante é para a difusão e, e para seguir evoluindo. Tem o Mundial também em 25, né, que é o Sub-20. Pensando nisso também. Não, o sub-20 é ano que vem e depois em 2025 é o Mundial Adulto. Então a Ah, gente tem perdão, duas tá. competições, tá? Então, assim, o sul-americano, né, como você mesmo falou, depois de tantos anos que a seleção esteve parada, foi muito importante reativar esse projeto, a gente mostrar que a gente está aqui e está jogando em alto nível. E fazendo esse sul-americano também é muito importante para que a gente possa desenvolver nossos países vizinhos, né? Como não tem competições, a gente sabe que hoje aqui, né, a gente viu que a gente está bem superior aos outros países aqui da América do Sul, que a gente jogou no Sul-Americano, mas é importante porque a gente já esteve do lado deles também, sabe? A gente já teve em mundiais e achando, por exemplo, Chile e Colômbia, né? Eles não tinham tido jogos oficiais, então como saber qual que é a tua real capacidade técnica, qual que é teu nível técnico, né? Então virem para o Brasil, todos eles falaram assim, para a gente é ótimo para saber onde a gente está, né? Porque eles sabem que Brasil hoje em dia a gente deve ter time para bater de igual para igual, né, com o México, né? A gente sabe que tem as potências europeias e Estados Unidos e tal que estão à nossa frente, né, que a gente está nesse processo para querer cada vez mais chegar bem próximos, mas a gente sabe que é todo um processo. Então, assim, né, a gente chegou no Mundial em 2015 e tomou aquele primeiro susto, por exemplo, né, perdendo das seleções europeias, e como também o Chile e Colômbia, né, tomaram esse primeiro susto. Caramba, a gente está muito abaixo. Então, tipo assim, é importante a gente ter esses jogos para a gente conhecer nossos erros e o que a gente pode melhorar, né? E para desenvolver também os países aqui, porque é do nosso interesse que Chile, Colômbia, não só os outros países também que não conseguiram vir por falta de investimento também, né? Tanto Argentina, Uruguai, que tem times, mas que por conta de custos não conseguiram vir para essa primeira edição. Mas é muito importante que eles também se desenvolvam tecnicamente para que cada vez a gente faça mais jogos interessantes dentro do nosso próprio continente, sem ter que sair para a América do Norte ou América Central, né? E então a gente é muito importante que a gente, como Brasil, a gente tem que realmente puxar, sabe, esse bonde, vamos dizer assim, para que a gente se desenvolva e a gente possa se mostrar como potências, né? Então, tipo assim, a NFL sabe já que o Brasil é uma potência de marketing e de fãs, e a gente mostrar também para a nossa federação internacional que a gente é capaz de organizar torneios, a gente pode receber torneios internacionais e receber, de repente, os times de fora para fazer os torneios aqui, porque a gente sabe que viajar para fora é muito caro. Então, a gente quer se mostrar também, né, como possíveis sedes aí para os próximos torneios e tudo mais. Então, é meio que isso. Acho que é importante tanto tecnicamente, tanto para mostrar a gente como possíveis organizadores de próximos eventos. Perfeito, você falou sobre isso. A gente estava até falando com o Belino sobre isso, do custo mesmo, que é muito caro, às vezes você faz a viagem, são muitos atletas, até mais até no futebol, ainda tem a comissão, enfim, se vai de ônibus ou vai de avião, é caro do mesmo jeito. Se não tiver ajuda de custo, aí meio que às vezes do bolso, é meio complicado mesmo. É, então, e é questão de treinamento, você difundir também para você ter uma competitividade maior ali naquela região. Por exemplo, você vai na academia, você pega um peso, não sabe aquele peso, tu não vai crescer. Então, realmente tem que ter essa ajuda. Mas para finalizar, então, é um recado para quem for acompanhar, que tem vontade de conhecer mais do futebol americano, quer participar, ou você é jovem e quer jogar também, o que você pode falar sobre para, olha, começar a fazer isso, buscar isso, se tem isso na sua cidade, buscar tal endereço, para começar a ver e participar mais. Legal, bom, a mensagem que eu deixo é que
o futebol americano e o flag football vão crescer muito ainda nesses próximos anos. Então, se você gosta do esporte, quer praticar, quer saber onde tem um time, entre em contato com a nossa página, que é o @CBFA Oficial no Instagram, que a gente pode direcionar o time mais próximo da tua cidade, do estado. De repente, professores que queiram implantar o flag nessa escola também. A gente vai começar agora vários cursos de capacitação, de como implantar um projetinho, para tanto projeto social, ou na tua escola, ou como iniciar um time, porque ainda vai se tornar gigante. A gente acredita muito, né, nesse crescimento, né, seja pela NFL, seja pelas Olimpíadas, então a gente sabe que a gente está numa crescente aí, e também empresas e apoiadores que queiram alavancar, a gente tem projetos via lei incentivada, então, de repente, que queira não só a verba direta no futebol americano, mas redução de isenção fiscal, né? Seja do imposto de renda, seja de ICMS, a gente tem vários projetos aprovados que também podem estar sendo apoiados por vocês, pessoas físicas ou jurídicas, e é isso, a gente está cada vez mais aberto, né, para todo o público e pessoas que queiram praticar o esporte. Falei aqui o microfone. Muito obrigado pela mensagem, pelo tempo, e a gente espera que possamos ajudar também na divulgação do futebol americano, porque realmente é muito legal esse movimento, e não só pelo esporte em si da competição, mas pela disciplina que você consegue ter, você consegue ter a qualidade de vida também, porque é a prática de um esporte, e você faz amigos, enfim, é uma comunidade bacana também, né? Então, agradecer pelo tempo, e que a gente possa ver mais e mais a evolução do futebol americano, conquistar sul-americanos, fazer boas competições, boas edições em mundiais, tem a Olimpíada também, mas é isso. Muito obrigado e todo sucesso para esse final de 2023 e próxima sequência 24, o mandato também, para fazer um bom trabalho pelo nosso futebol americano.